agora, com vocês, o programa Exerça Sua Fé. Bom, eu não sei se você estava aqui há 2 semanas atrás, quando nós começamos a falar sobre isso. Na verdade, eu estou trazendo um acréscimo a uma série que há um tempo atrás nós conversamos, mas eu vejo ainda muitas pessoas com necessidade de terem compreensão espiritual. Não estou falando assim aquilo que a gente acha, o que a gente pensa, não. Da verdade a respeito desse assunto, vida após essa morte física. E a palavra tem tudo para nos informar a respeito disso. Então Deus concedeu os versículos, passagens, situações para que a gente pudesse provar. E eu vim falando aqui para vocês nessa introdução sobre isso aí, de que está tão claro e evidente isso na palavra, que parece que muitas pessoas ficam assim meio vendadas para não enxergar a simplicidade, né? Aliás, a palavra ela é simples. E eu estava conversando também ali com os pastores, falando sobre a importância daquilo que a gente distribui todo ano na escola bíblica e também no início do ano, esse marcador de Bíblia para que você possa orar e pedir a Deus espírito de revelação e entendimento de verdade, que é a obra do Espírito Santo na tua vida. E você vai começar a enxergar livremente, né? Como se tivesse um para-brisa espiritual bem limpo, né? Para que a gente possa ver essa simplicidade. Então, nós estamos falando sobre esse assunto com base em Lucas, capítulo 16. E eu quero ler essa passagem contigo, um pedaço, do verso número 19 até o verso número 31. Acompanha comigo. Então, pega aí a tua Bíblia, ou digital, ou essa mesmo de papel, e vamos nessa. Lucas, capítulo 16. Aqui Jesus está contando essa história que é verídica. Isso aqui não é uma parábola, ele não está ensinando um princípio verdadeiro em cima de uma ilustração. Ele está contando um fato verídico. Então veja, aí ele diz assim no verso 19, Lucas 16, ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Veja, verso 20, havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. Verso 21, e ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Verso 22, aconteceu morrer o mendigo, e ser levado, aconteceu morrer o mendigo. Esse é um detalhe importante, hein? Morreu. E o mendigo evaporou. Não. Pastor, ele foi levado. É verdade. Bom, a gente vai conversar. E ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Eu já expliquei isso aqui, se você não estava nos encontros. Isso era uma expressão da época para falar sobre um lugar de conforto. Ok? Era um lugar de conforto para onde ele foi. Ok? Muito legal. E depois diz assim, e morreu também o rico e foi sepultado. Falando agora a respeito do rico no verso 23. Aonde? Lá mesmo. Hell. In English. Fica até melhor, né? Hell! No hell, eu disse para vocês, estando em tormentos, a palavra tormentos, ela tem um significado, põe aí do lado, você tem que escrever isso, de tortura. Beleza, estando em tormentos, um lugar de dor e de tortura, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Agora veja, então clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nessa chama. Bota aí do lado, fogo mesmo, fogo, fire. Fogo, fogo mesmo. Sendo torturado no fogo. Perfeitamente. Disse, porém, a Abraão, filho, lembra-te, grifa isso aí, lembra-te, de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui, ele está consolado e você está em torturas e dor. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para cá. Então replicou, pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos manés. Está na minha tradução, hein? Para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para esse lugar de tormento. Respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos.
Grifa isso aí, ouçam-nos. Quem tem ouvidos, ouçam o que o Espírito diz. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, eles vão se arrepender. Então Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Diga amém. Gente, essa passagem ela é riquíssima. Eu estava falando aqui, eu só vou repetir rapidamente aquilo que eu havia falado, de que nós vivemos num mundo de um contexto natural e físico, mas ele é totalmente comandado e ele é oriundo do mundo do espírito, do qual nós não temos essa porta aberta. Ela está fechada, estamos restritos a essa visão. Apesar de sermos seres espirituais, novas criaturas, mesmo se não fôssemos novas criaturas, nós pertencemos ao mundo do espírito, porque é de lá que nós viemos, e Deus criou todas as coisas que estão aí visíveis, e as invisíveis, como nós lemos lá em Hebreus capítulo 11, no verso número 3, uma passagem maravilhosa, posso ler contigo? Vamos lá? Pela fé, nós entendemos, vai lá rápido, Hebreus 11, verso 3. Diz assim, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Quantos creem? Tudo que eu estou conversando contigo aqui tem a base na crença na palavra, porque se não for, não vai dar funcionar. Porque você pergunta a todo ser humano sobre a face da terra, ele vai te dizer quem é Deus, como ele acha, como ele pensa. Se existe céu ou inferno, se isso é brincadeira. As pessoas têm mais variados, diferentes pensamentos a respeito. Outros não acreditam. No momento em que a gente morre aqui, a gente é exterminado, acabou, extinguiu a vida, sumiu. Foi para um sono profundo que nunca mais vai acordar. Então, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de maneira que o visível, diga visível. Então, ele veio existir das coisas que não existem. Não está escrito isso, que não aparecem. Mas são reais, verdadeiras. E eu quero te falar, o mundo do espírito, ele é mais real do que isso que nós vivemos aqui. E é justamente esse é o nosso comportamento por fé, por isso que nós vivemos por fé. Crendo em Deus, que você não vê, mas você sabe que é real. Crendo numa obra feita na cruz do Calvário, que nós não vimos, mas nós cremos e nos transformamos em novas criaturas. Diga aleluia. É crença, sempre vai ser. Não tem como abordar de outra maneira. Mas o mundo do espírito é real, e ele rege, ele regulamenta, ele governa esse mundo físico. Então as coisas que acontecem sobre a face da terra, que muitas vezes nós ficamos chocados, ou toda essa maldade, situações que nós temos que, vamos dizer assim, aprender a conviver todo dia, isso vem do mundo do espírito. Totalmente controlado pelo mundo do espírito. Então, eu tinha dito aqui para vocês que Paulo deu uma declaração em 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida física, olha o que ele disse, eu e você, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Como eu falei aqui no último encontro, nós temos que aprender a andar com Deus para a eternidade, gente, pensando na eternidade. Não é num contexto meramente, se eu vou chegar até a semana que vem, eu vou terminar a minha jornada aqui, não, é muito mais do que isso. Nós estamos numa caminhada com Deus para a eternidade. Sabia, Deus tem planos para a gente no futuro. Não estou falando futuro aqui dessa terra não, para frente. Quem sabe você não vai ser um grande embaixador em Vênus. Um outro planeta, outra galáxia aí, vai te mandar para lá, hein? Uma selva. Sei lá, gente. Aí Paulo dá essa declaração. E é uma verdade. E eu tinha dito aqui para vocês uma outra coisa, que a história do homem é uma história eterna, porque o Deus verdadeiro que criou, ele é eterno. Não tem jeito. É até complicado nós pensarmos na nossa cabeça que um dia nós nos tornamos conscientes de quem nós somos. Ah, mamãe, papai. Mas quem te falou que você foi criado ali naquele momento que o lesco-lesco do pai com a mãe? Quem falou?
Não, pastor, mas foi naquele momento que a vida foi concebida. Isso é do ponto de vista físico. A vida sempre existiu. Aliás, dá nó na nossa cabeça quando diz que Jesus, ele já havia pago um preço por nós antes da fundação desse mundo. Vou até parar de pensar. Não, não é para pensar, é para crer. Nós somos do mundo da eternidade. Interessante, né? Então, em todas as culturas religiosas, eu falei isso aqui por último, das nações, dos povos do mundo, há essa noção de que existe algo além daquilo que nós vivemos e que de uma certa maneira haverá também uma cobrança pela condição da vida que nós levamos aqui. É impressionante, estuda cada cultura, estuda determinadas religiões e você verá isso. Parece que está embutido isso dentro do ser humano. Ele não sabe identificar isso de maneira própria, é óbvio, né? A única porta é Jesus, o Rei da Glória. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, nessa porta nós vamos começar a compreender. E a palavra de Deus traz tudo isso para mim e para você, né? Então, eu falei que nós vamos trazer em cima desse texto algumas conclusões óbvias, né? E a primeira delas que eu comecei a falar aqui no nosso último encontro foi essa aí, ó. Veja essa primeira conclusão bem interessante sobre essa situação de vida, morte, vida após a morte. E depois a gente vai comentar um pouquinho sobre céu e inferno. Mas essa primeira conclusão é o seguinte: o homem não deixa de existir quando a sua vida física ela cessa. Nós vimos isso. Então isso é legal, porque já começa a limpar uma opção de conceitos e ideias que de repente a gente tinha, né? Ou que foi ensinado, ou alguém passou para nós, né? Muitas coisas são passadas para nós ao longo da nossa jornada, né? Às vezes nós aprendemos determinadas coisas que ficam dentro da gente, ou de repente foi os nossos parentes, os nossos pais, os avós, ou determinados professores, e a gente vai colocando uma opção de conceito, e eu digo para você que nós temos que alinhar com a palavra de Deus. Se os conceitos que nós aprendemos não estão em linha com a palavra, descarta, porque a verdade é esse livro. É a palavra de Deus. Então nós vemos claramente que o homem não deixa de existir. Não tem jeito. Ou na sua vida física, nesse mundo, ela cessa ou termina. Nunca foi plano de Deus que a morte física fizesse parte da vida do homem. Pra você ter uma ideia, mesmo depois do pecado de Adão e Eva, que não deveriam fazer o que fizeram, naquela época a turma vivia só 800 anos. 900. O cara com 120 era menino garoto tirando fralda. Agora você fica imaginando um útero para ter a cada ano um filho. Misericórdia, nos dias de hoje você tem 4, 5 médicos. Pela mãe do guarda, não dá mais. Já foi tempo que o pessoal tinha 13 filhos, hein? De repente você é irmão de 13, de 12, de 11. Você entende que até o corpo físico, depois do pecado, continuou na maior. E Deus teve que menos não dá. Começar a interferir. Então, fisicamente, o homem precisa morrer. Simplesmente por aquilo que eu expliquei, por causa do pecado de Adão, da desobediência que trouxe como consequência a morte espiritual do homem, que é a retirada, a ausência da natureza de Deus do homem, porque originalmente não era assim. O homem se tornou uma aberração, o homem sozinho, independente, separado. É interessante, porque nós vivemos nesse mundo físico, e desde pequenininho nós fomos treinados, obrigado Paulinho, nós fomos treinados a viver independente. Nós fomos treinados a sobreviver, a correr atrás, como diz o outro, do prejuízo. Quando na verdade Deus não criou isso, porque nada no mundo do espírito, num contexto de reino de Deus, está desassociado dele. Tudo é dele dependente. É maravilhoso. Todos servem a Deus, ao seu propósito. Não ao propósito individual da pessoa. Todos os seres angelicais e tudo que existe no mundo do Espírito serve a um propósito, a Deus. Diga aleluia. Então o homem ele saiu do centro, ele ficou desequilibrado com tudo isso, você entende? É a maior aberração, a gente ensina isso na escola. O homem sem Deus, pode escrever, é a maior aberração que existe. Ele não sabe disso, porque ele está debaixo de uma cegueira espiritual, e nós entendemos.
Então o que aconteceu? A partir dessa morte, dessa separação da vida de Deus, o homem, ele teve que morrer fisicamente. Isso eu já tinha falado, né? Ele teve que morrer. Deixa eu passar adiante, porque eu já estou caminhando para andar rápido para a gente pegar outra parte. A partir dessa morte espiritual, o homem também passou a morrer fisicamente. E aí olha o que acontece. Em consequência disso, ele tem a morte eterna. Vamos explicar isso aí direitinho. Bom, alguém lembra aí que a gente falou lá em Gênesis capítulo 2, que Deus havia dito, não coma desse fruto. Era o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, no meio do jardim, juntamente com a árvore da vida. E Deus falou, desse fruto você não come, o resto você pode comer jaca, manga, pera, abacate. Agora, esse aqui... E até hoje, o pessoal tem uma ideia tão errada de que aquele fruto tinha a ver com sexo. Meu. Maçã envenenada. Não tem nada disso escrito, né? Mas aí o homem, ele fez algo que não tem como, ele desencadeou, acho que a palavra certa é essa. Ele desencadeou um processo ladeira abaixo. E não tem mais jeito. A morte física teve que acontecer. Por causa desse ato que está lá, anote aí no ato para você ler em casa, em Gênesis capítulo 2, do verso 15 ao 17, que Deus disse, no momento em que você comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. E é justamente isso que eu quero explicar agora um pouquinho, avançar, sobre essa classificação de que pelo menos a Bíblia nos ensina 3 mortes. Essa que aconteceu com Adão e Eva desencadeou tudo. É a que a gente vai ver agora, a morte espiritual. No momento então que ele comeu, o que aconteceu? Deus disse que ele iria morrer. Ele não morreu fisicamente naquele dia. E Deus não estava falando de uma morte física. A morte física, gente, é uma consequência da morte espiritual, que é a retirada ou a ausência da natureza de Deus do homem. Por isso é uma aberração. Você vai entender, preste bem atenção, que eu vou dizer muitas coisas nessa noite, a gente vai continuar essa série, e vai te abençoar muito. Vai tirar muitas dúvidas, você vai ficar arrumado dentro do teu coração para entender isso. E olha, eu vou te falar, isso aí são planos de fundamentos das primeiras lajes nossas do cristianismo, é isso aí. Se isso aí estiver acertado na tua vida, você vai muito bem, obrigado. Nós não podemos ter dúvida a respeito disso, porque está tudo escrito. Então veja, a morte espiritual é isso, a ausência, a retirada. Deus, vamos dizer em outras palavras, assim, de maneira mais light, recolheu a sua vida do espírito do homem, quando na verdade fazia parte da vida do homem. Não é demais isso, gente? É como se o seu DNA tivesse saído do homem. Impressionante. Anote isso aí. Então, por causa do pecado de Adão, a morte espiritual passou a ser a herança de toda a humanidade. Nós vimos isso em Romanos. Vá comigo rapidamente só para voltarmos a lembrar. E vamos seguindo. Romanos capítulo 5. No verso número 12. Você está compreendendo? Muito bom. É simples. Vai botando isso no teu espírito. Romanos, capítulo 5, no verso 12. Portanto, assim como por um só homem, falando de Adão, entrou o pecado no mundo, tá certo? A desobediência no contexto de não comer aquele fruto, porque ele geraria a morte espiritual da vida do homem. Pelo pecado, olha o que está escrito, a morte, grifa aí, a morte. Perfeito. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ficou como herança. Entre aspas, ficou como uma herança genética, uma natureza afastada do homem. Quando chegar no céu, vou dar um cascudo em Adão. Quero esse cara, eu vou te dizer.
Eu creio que ele está protegido. Você está entendendo isso aí? É simples, né? Veja no verso 17, rapidinho, já que você está aberto aí. Se pela ofensa de um e por meio de um só, falando sobre Adão, reinou o quê? A morte. Muito mais os que recebem a abundância da graça, aleluia, e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Show de bola! Ele fez essa obra na nossa vida. Veja aí, Romanos 6, 23, olha, o salário, Romanos 6, 23, o salário do pecado é o que Adão e Eva fizeram, receber um salário chamado morte. E é justamente isso, porque é interessante, porque essa mesma palavra no original, de Romanos 8, verso 2, porque a lei do Espírito, agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito e da vida, sabe quem é a lei do Espírito e da vida? Jesus. Te libertou da lei da morte e do pecado. É a mesma palavra de Romanos 6, 23, falando a morte, também é a mesma de Romanos 8, 2. E veja que coisa interessante, porque essa morte, ela tem esse sentido, é só você pesquisar, você vai lá ver no original, essa palavra tem esse sentido, de uma separação da alma do corpo, pela qual a vida na terra cessa, mas tem uma implicação de uma condenação no inferno. Não tem jeito. Não é apenas, pastor, uma separação e tem a morte, porque às vezes as pessoas confundem essa morte aqui, da qual nós estamos conversando, com morte física. Não. Ora, no dia que Deus chegou para Adão e Eva, eles comeram do fruto, vocês vão morrer, eles comeram e não morreram, porque não é questão de coisa física. A morte física, como eu falei, eu volto a repetir, é uma consequência, que mais cedo ou mais tarde, Deus foi segurando os anos para que eles morressem fisicamente. É super interessante isso, né? Tem coisas assim que às vezes a gente vai dar uma lida na palavra e fica mais claro. Por que depois que Adão e Eva comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, que não deveria, Deus pega e coloca eles para fora do jardim e bota uns querubins lá para segurar, para que eles não comessem do quê? Da árvore da vida, porque senão eles estariam para a eternidade num estado de perdidos, separados, e Deus não poderia fazer mais nada. Adão devia agradecer muito a Deus, porque naquilo que ele fez, ele já havia bolado um plano. Peraí, eu vou recuperar esse cara. Isso prova a paixão de Deus por nós. Porque se eles ficam lá e comem da árvore da vida, não estão comendo da morte, vamos comer da vida. Não pode. Eles iriam estar num estado permanente e eterno de morte. Então, essa é a morte espiritual, então é a separação. A natureza de Deus, a ausência de Deus. Saiu o DNA de Deus. Fiquei como? Fiquei sozinho, chupando o dedo. Não fiquei sozinho, a gente vai ver isso. Então, o que seria a morte física? Essa aí eu não sei não, pastor, pode ensinar. Justamente, está lá o corpo estendido. Um corpo nosso, natural, que Deus criou para que nós vivêssemos esse tempo de existência na terra, foi para o beleléu. Parou de funcionar. Simples. Essas são as 3 mortes que a Bíblia descreve. A morte física, a morte espiritual. É apenas o corpo natural que temos aqui na terra. E uma outra coisa interessante é que a morte física acaba sendo, escuta isso, gente, uma porta. Vamos falar em termos New Age, um portal. Entende? Star Trek. A nave passou por uma outra dimensão. Mas isso é super interessante.
Tem coisas que a nossa mente não concebe, mas alguém já imaginou essa cena de que Jesus ele ressuscitou e ele anda com os discípulos 40 dias sobre a face da terra? Ele ressuscitou e anda, come, toma banho, bate papo, ri e aparece quando quer. Estavam lá os discípulos trancados. E a Bíblia declara isso, portas trancadas. E Jesus, aí rapaziada. Porque não me pergunta, gente, quem domina é o mundo do espírito. Nós estamos vivendo ainda numa capacidade física. Mas ele aparece e o pessoal toca nele. Então, quando ele aparece, vem cá, toca aqui em mim, rapaz. Tem alguma coisa para comer aí? É demais, né? Rapaz, então eu vou passar entre as paredes. No momento, você vai ficar meio amassado. Mas isso é a prova do mundo do espírito, da qual Deus tem plena capacidade, gente, de aparecer e fazer o que Ele quer. Mas Ele está dando um tempo a mim e a você para que nós, por fé, creiamos dele e sejamos transformados. Deus não precisa provar que Ele existe. Ele não precisa fazer um milagre para dizer, ei gente, sou eu, hein? Ele é Deus, está sentado num trono. E como nós vemos na passagem, Ele tem dado a oportunidade a mim e a você de ouvirmos a mensagem que nós precisamos crer. E faz toda a diferença. Demais. Então essa é a morte física. Pastor, mas tem uma outra morte? Tem. Vamos dar essa explicação aí para você pegar. O que seria a morte eterna? Anote aí. É a condição eterna do homem afastado da natureza de Deus após a morte física. Aí pega. Pastor, por que pega? Porque aqui é o tempo de nós decidirmos tudo. É impressionante nós olharmos ao longo desse tempo sobre a face da terra, como Deus tem dado chances, oportunidades, e Ele tem sido compassivo, cheio de compaixão, longânimo, paciente. Imagina, gente. Imagine se Deus não tivesse, na pessoa do Espírito Santo e no controle sobre a face da terra, e Ele fechasse um pouquinho os olhos. O ser humano já estava destruído, porque o inferno veio para matar, roubar, destruir. Ele levava todo mundo direto para o inferno. É o que ele quer. Aí nós vemos muitas pessoas vivendo muitos anos sobre a face da terra, mas não tem ainda a identidade de Deus, não pertencem a Ele. Na verdade, pertencem às trevas. E por que as trevas não levam? Porque Deus está no controle. Ele está dando chance e oportunidade, chance e oportunidade. Ninguém vai poder dizer assim, não foi dada a oportunidade para mim. Nós temos que crer numa justiça de Deus, que aqueles que nem ouviram falar do Senhor, Ele aparece ou Ele faz qualquer coisa para que as pessoas saibam que Ele é Jesus. É impressionante. Ele tem se apresentado e aparecido em visões fisicamente para muitos no mundo islâmico. Então Deus é justo, diga comigo, Deus é justo. Ninguém vai poder chegar diante dele, você não me deu a oportunidade. Deus tem dado. Agora eu vou te falar, você vai para casa hoje, você vai só agradecendo a Deus, porque você teve a oportunidade, eu também, de ouvir essa mensagem, receber e acreditar nessa mensagem. Porque tem muitos que estão rejeitando, gente, essa é a tristeza, isso dói no coração de Deus. E deve ser uma dor na igreja também, nós podemos interceder e ajudar as pessoas. E muitas vezes nós vamos vivendo uma igreja no século de hoje que não está nem aí para ninguém. Pastor, eu estou cheio de problema para pensar nos outros. Miserável, vem aqui. Paulinho, olha os costumes. É cristão falando isso? Cara, se a gente não pensa um pouquinho nas pessoas que estão ao nosso lado indo para o inferno, nós estamos liquidados. Eu não sei porque que a gente está aqui não.
E nós estamos fora de qualquer coisa, menos do centro da vontade de Deus. Se você andar com Deus de pertinho com Ele, teu coração vai bater pelos outros. E você vai perceber que Deus te dá a oportunidade de levar uma palavra. Ele não está pedindo você para ser pastor. Muitas vezes Deus promove situações que a gente percebe. Eu preciso falar. Aquilo que você falar, o Espírito Santo vai colocar nos teus lábios as palavras certas. E pode mudar a vida de uma pessoa para sempre, cara. Pastor, isso é importante? É por isso que nós estamos aqui. A igreja está sobre a face da terra porque Deus ama a todo ser humano. E nós somos a expressão de levar essa palavra, de levar essa mensagem. Às vezes até mesmo com a sua maneira de proceder, você está falando do amor de Deus. Mas isso tem que estar sempre como alvo, um foco na nossa vida. Eu não simplesmente nasci para ir para trabalhar e tal, e ir para minha família, e envelhecer, e sair de férias e tal. Tudo isso é legal, maravilhoso, mas tem um foco, nós servirmos a Deus e ajudarmos outros a serem libertos como nós temos sido, aleluia. Isso tem que mexer com o nosso coração. Entende? Apocalipse capítulo 20, vai lá comigo, no final, quando haverá esse grande julgamento e definitivamente a separação das ovelhas dos cabritos. Veja lá comigo, no verso número 13, vamos ver no verso 11, a gente pode ler. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Teu nome está no livro da vida? Então fique em paz. Mas todos serão julgados. Se você é uma nova criatura, você não será julgado para condenação. Mas todos serão julgados. Não tem como não passar. Atenção, Nex, Paulo Faria das Neves, senta. Está lá o pai sentado. Jesus, o advogado dele. Está liberado. Não, peraí, volta. Eu tenho que pegar um, eu vou pegar agora o pastor Teixeira. Então, abriram-se os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, graças a Deus. Os mortos foram julgados segundo as suas obras. É interessante, né? A questão de nós vivermos uma jornada com Deus e de vivermos a verdade é muito importante. Pastor, no final dessa história são condutas? São condutas, óbvio. Pastor, mas ninguém é perfeito, eu sei. Mas existem determinadas coisas, queridos, que não fazem parte mais da nossa natureza. É isso aqui. Mas não lembra daquela passagem que Jesus, os caras chegam para ele, mas em teu nome expulsamos demônio, fizemos isso, aquilo, outro, olha só, maravilha, fizemos isso, que obra maravilhosa e tal. Jesus, te conheço? Aí Jesus diz assim, apartai-vos de mim os que praticam obras que não fazem parte da nova criatura. Pastor, mas o senhor não é um pastor da graça? Claro, da fé também. Mas engraçado, né? A graça salvadora e a graça se manifestou fazendo uma obra tão maravilhosa, mas ela não fechou a porta do inferno. Pastor, mas eu estou crendo naquele lance que uma vez salvo para sempre. Como é que é esse negócio? Claro, eu sou nova criatura hoje, você também. Se eu andar todos os dias com Deus e caminhar com Ele, eu vou chegar lá. Há possibilidade no meio desse caminho eu me desviar? Claro. Assim de gente. Alguém leu uma escritura que diz assim, expulsaram o demônio do cara, fez a limpeza na casa do cara, e se ele não preencheu a sua vida, o que acontece? Vem 7 demônios.
A Bíblia fala sobre nós perseverarmos até o fim. É a mensagem para as 7 cartas do Apocalipse que falam sobre a igreja durante esses 2000 anos. Sempre tem algum, presta atenção, persevera, fica firme, vai até o final. Pastor, mas isso é para não deixar com medo? Claro que não. Mas é porque nós temos que ter algo, queridos, que está se perdendo. O pastor Sérgio estava falando isso, está se perdendo no meio da igreja, que é uma coisa chamada temor a Deus. Temor. Não é ter medo. Temor àquele que vive e reina para sempre, que é Senhor da minha vida. Eu vivo a vida que eu quero. Isso não faz parte da natureza nova, da nova criatura. Isso faz parte da natureza daquele que não conhecia Deus. Nós temos que aprender a andar no equilíbrio e colocarmos o nosso posicionamento da maneira certa. Com a nova criatura é maravilhoso. A obra da cruz do Calvário, a nossa herança, o nosso direito, mas também é pedido de nós que nós vivamos como novas criaturas. Esse é o nosso caminho, a nossa jornada, de ser transformado de maneira contínua. Porque se sempre a palavra vem à minha vida e não me transforma, tem alguma coisa errada, não com a palavra, mas é comigo. Eu estou fechando o poder desse livro em transformar a minha vida, porque eu não quero, não me toca muito, não aperta muito, não. Não pode, não é assim que funciona. Pastor, não vou voltar quinta-feira que vem, não. É algo maravilhoso, queridos. É um caminho tremendo nosso. Caminho de assistência de Deus tremendo na nossa vida. Mas a nova criatura tem um padrão. Não é qualquer coisa. Não é o que eu acho, o que eu penso. Escuta, você é a nova criatura? Será que eu posso viver como eu acho, como eu penso? Não. Eu sou corpo do Senhor Jesus. Você também é. Mas eu entendo que muitas coisas mudam na nossa vida porque nós precisamos receber ensino a respeito. Não adianta nada eu brigar com meu filho por algo. Falo, mas cara, você... Mas eu nunca ensinei a fazer o certo. Então nós temos que aprender pela palavra, tem um padrão. A nossa liberdade é grande? É. Mas a própria liberdade, ela tem uma dimensão onde a gente anda. Há um equilíbrio nisso aí. Que alguém diga aleluia. É maravilhoso. Então veja, continuando, no verso número 13, deu o mar os mortos que nele estavam, a morte. Essa morte aqui é a mesma que nós vemos em Romanos 6, 23. E o além, diga além. Bota aí uma palavrinha do lado só para você entender. É Hades, inferno. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia e foram julgados um por um segundo as suas obras. De novo, hein? Grifa aí, suas obras, seu estilo de viver, sua maneira de viver. Pastor, já estou ficando com medo. Não, cara. Veja, deixa eu te falar uma coisa legal. Você é nova criatura, você quer andar com Deus. O próprio Espírito Santo vai testificar contigo e comigo aquilo que a gente não deve mais fazer. E se eu vou cortando isso, essa sensibilidade, eu vou fechando essa parede, eu estou num lugar ruim. Porque em 1 João, no capítulo 3, diz algo bem interessante. Só me falha a memória no verso 8, ou 7 ou 9, está ali. Dizendo que aqueles que são novas criaturas, nascidos de Deus, é o nosso caso. Mas se você nessa noite não é nascido de novo, vai nascer, aleluia. Ele pagou um preço por você. Então, os nascidos de Deus não vivem mais na prática. É por isso que nós vivemos agora sendo guiados e dirigidos pelo Espírito de Deus. Em Romanos 8, verso 14 diz, todos que são guiados, dirigidos pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Todos que se entregam à direção, à sensibilidade do Espírito Santo, em saber isso aqui já não faz parte da minha vida. Não é essa maneira de viver, não. Eu já vivi assim porque eu era um escravo de Satanás, eu não tinha entendimento, mas agora não faz parte da minha vida.
Eu não posso achar, porque por ser nova criatura, sou um amigo de Jesus, eu posso viver a minha maneira, como eu quero, como eu acho. Não é assim. Eu tenho que falar bem grande isso. Eu estou falando em amor, para você entender como Deus, gente, é a natureza de Deus. Está escrito lá, não vive na prática do pecado. Pastor, mas eu não sou perfeito, nem eu, nem você. Mas uma coisa importante, se nós errarmos, nos arrependemos. Mudamos de direção, é a coisa mais tremenda. Você vê, Deus não esconde nenhum erro de Davi na Bíblia, mas ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus, porque ele era pronto para se arrepender. Alguém está pegando isso? Eu sei que eu estou num caminho errado, por que não sai ontem disso? Está lá dentro, o negócio está batendo, daqui a pouco então eu vou endurecendo, vou tendo mais sensibilidade. Uma das grandes perdas da sensibilidade da igreja em reconhecer a direção do Espírito Santo é porque ela insiste em viver algo que não está em linha com a verdade. Porque quer, porque gosta. Esse é um outro assunto que depois eu vou explicar mais para vocês domingo de manhã, que eu estou falando sobre algumas coisas sobre a carne do ser humano. Nós temos que lidar com isso de maneira própria. Essa é a grande luta do ser humano, é a carne. Em todo dia tem que bater nela. E dizer, calada. Não vai fazer não. Até nisso Deus nos dá graça e força para nós vencermos. Nós temos que entender como isso trabalha. Está pegando? Então, veja no verso 14, então terminando, então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Não aconteceu ainda, hein? E esta é, grifa aí, a segunda morte. A morte eterna. É o que está escrito. Veja que legal no verso número 8 do capítulo 21. Está aberto ainda aí? Depois que João vê novo céu, nova terra, Deus vai enxugar toda a lágrima, toda a dor, gente, acabou, beleza, aleluia e tal, vamos festejar. Ele diz lá no verso 8, quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Quantos creem na palavra? Uma verdade. Isso aqui não é para gerar, gente, você tem que entender, isso não é para gerar em nós medo, porque aonde tem o medo não tem Deus. É impressionante. O amor lança fora o medo. Nós caminhamos na presença de Deus, tem liberdade, a tranquilidade, a paz no nosso coração. Só precisamos entender qual é o nosso caminho. 1 Tessalonicenses 5, rapidamente. Nós vamos continuar do próximo encontro daqui, hein? Eu vou aproveitar e vou estender alguns conceitos que vão te ajudar bastante. Então, aí está escrito que o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Vos santifique em tudo, separe. Então veja, está falando do nosso espírito, a nossa alma, a palavra no grego é psique, né? O psico do ser humano, a sua mente, o carro-chefe é a sua mente. A sua psique como alma engloba a minha vontade, a minha escolha, as minhas emoções, desejos. Talvez seja essa a área mais difícil do homem conquistar. O homem que é nova criatura, ele precisa governar as áreas de escolha, de emoções e de desejos. Quando você cresce na verdade, a verdade vai crescendo em você, ela vai identificando os desejos que são malignos, prejudiciais, as escolhas que são prejudiciais, não são do espírito. Você vai ficando sensível a isso. Essa é a grande vitória da nova criatura. É definitivamente começar a estancar a velha maneira de nós vivermos. Como o velho homem sabia. O velho homem só sabia viver o seguinte: cabeça quente, toma decisão, eu quero muito e faz de tudo, eu quero ser feliz agora, eu quero ir para a galera. Depois ele fica 10 anos desesperado com as consequências doidas daquilo que fez.
E o cara nem entende que toda a vida dele é o resultado e a consequência de suas escolhas maléficas. Domingo de manhã eu tenho coisas para falar contigo, hein? Vem para a igreja, hein? Jesus está voltando. Aí, a verdade vai te transformando. É tão legal isso. E você vai vendo nitidamente que determinadas coisas, caramba, isso não faz parte mais. Não. E você tem então aquilo do qual nós fomos chamados desde a origem. No Espírito, como nova criatura, dominar a inclinação da carne. Domina. Você sabe nitidamente, não. Se eu ainda... Isso são coisas que acontecem com a gente, por isso que a gente precisa crescer, eu entendo, né? Nenhum bebê nasce já pronto, né? Não é um adulto, mas nós temos que andar nesse caminho. Se eu ainda vivo tomando decisões, escolhas por sentimentos, aquilo que eu sinto das coisas, eu saio resolvendo coisa, eu estou no caminho errado. Eu estou no caminho errado. Não está escrito que a minha escolha tem base no sentimento? É por isso que, quando nós estamos debaixo do governo do Espírito de Deus, os frutos, eles se levantam para tomar conta e controlar a nossa vida e nos abençoar. E uma das coisas que faz parte da nossa vida como nova criatura, revestido da verdade, é ter domínio próprio. Ele não cai na panela do inferno. O inferno arma, cozinha ali, aquele negócio todo e tal, faz negócio, e o cara fica ali, você está ali, quem manda sou eu, tu quer querendo me cozinhar, né? É esse tipo de coisa. E nós vamos vendo isso nitidamente na nossa vida. Então a gente acaba se tornando pessoas consistentes na verdade. Nós não somos mais controlados por o que eu acho, o que eu penso, as minhas emoções e tal. Aquele montanha russa de sentimento. Hoje eu estou bem, amanhã eu estou mal, estou bem, estou mal, estou bem. Eu estou falando isso em mau amor, queridos, porque eu também já vivi isso. Mas nós temos que ir para um outro estágio, onde o nosso espírito domina, onde a verdade manda. Pastor, mas eu estou me sentindo, e o Kiko, a palavra diz que Deus é comigo, aleluia. Mas eu estou sentindo que Ele me abandonou, mas não esquece, cara. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. O que muda aquilo que eu sinto? Nada. Mas como é que... Dá 3 pulinhos, toma um banho gelado. Não vai funcionar qualquer coisa que eu faça como um artifício para tentar controlar a minha vida. Eu não controlarei a minha vida. É a verdade que controla a minha vida. Quando? Quando ela está instalada em mim. Eu até digo isso porque eu sei, muitos são novas criaturas. E não é uma questão de ser frequentador de igreja ou estar na igreja, ou ler uma Bíblia. É o quanto essa vida desse livro está fazendo parte do meu espírito. Tem um processo nisso. É isso que nós temos que trabalhar. Porque senão eu acabo me tornando um religioso e eu fico nessa obscuridade. Eu sou um religioso e nem sei. Mas eu continuo na prática sem saber, vivendo e fazendo escolhas com base na minha alma, minha psique, nas coisas que eu sinto e tal. Não vai funcionar. E você sabe, nós estamos vivendo dias, eu vou terminar com isso aqui. Você sabe que nós estamos vivendo dias onde a pressão das trevas está intensa e aumentará sobre as pessoas. Estava conversando isso com o pastor Teixeira, as pessoas estão mais complexas, mais deprimidas. Elas estão tomando atitudes e coisas assim, doida, o cara está doido. Chefe de família, barbudo, cabeludo, tomando atitude doida. Por causa da pressão das trevas. Porque o ser humano sem Deus, ele só vive de quê? Daquilo que ele vê, daquilo que ele sente. E daquilo que ele quer. Ele quer ser feliz agora, destrói toda a sua família. Ele acha uma oportunidade que a garota bonitinha está ali do lado e tal. Ninguém viu. E a Bíblia declara que esse tipo de comportamento leva à destruição da sua casa.
Interessante, estava analisando isso, de algumas coisas que o homem pratica, e não está escrito assim, o homem será destruído. Impressionante. Eu li várias passagens falando que a destruição vem sobre a sua casa. Então não é só ele, tem a sua família nisso. Mas o mundo não entende isso, mas a igreja não pode cair nessa cilada. Pastor, eu sou livre. Perfeitamente. Para a liberdade foi que Cristo me libertou para fazer o que eu quero. Aí nós estamos andando no equilíbrio. A liberdade de Cristo, meu direito, minha herança. Mas eu sou servo. Nós servimos a Deus. Deu para pegar isso? Vamos ficar de pé, vamos orar. Muito bem. Você acabou de ouvir uma mensagem e eu tenho certeza que foi gerado fé no seu coração. Portanto, eu quero te convidar a você receber Jesus como Senhor e Salvador. É muito simples, apenas creia que na obra da cruz do Calvário Ele pagou um preço pela tua vida. Se você acredita, basta apenas agora você acompanhar comigo nessa oração, que você repetirá essas palavras. Repita comigo: Senhor, eu ouvi a tua palavra, foi gerado fé no meu coração. Portanto, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Vem com teu Santo Espírito fazer morada em mim. E a partir de hoje, eu vou andar contigo todos os dias da minha vida. É isso aí. É simples assim. Quero te dizer que você agora se torna um filho de Deus, uma nova criatura em Cristo Jesus, como diz a palavra em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. E eu quero ir um pouquinho mais, porque agora você precisa estar em contato com a palavra de Deus. Você precisa ler a palavra de Deus e é muito bom que você procure uma igreja perto da sua casa, onde você mora, para que você possa se alimentar da verdade, se congregar e crescer em Cristo Jesus. Portanto, você agora está numa nova jornada. Deus te abençoe. A palavra de Deus tem sido anunciada e milhares de vidas têm sido alcançadas com a verdade libertadora do Evangelho de Cristo através deste programa. Agradecemos a você que, junto conosco, torna possível o ídolo de Jesus, seja através da oração ou generosidade, ajudando milhares de pessoas a ouvir e exercerem sua fé na palavra de Deus. Se você deseja ser um parceiro, exerça sua fé. Ligue 0 Operadora 21 3251 3242 ou através do site www.exerçasuafé.com.br. Faça parte da revolução do Evangelho Libertador. Muito bem, eu queria fazer um agradecimento a você que tem orado por esse ministério, que tem contribuído também financeiramente por esse ministério. Sabe que você é um participante na liberação, na vinculação desse Evangelho Libertador, que tem transformado muitas pessoas, tem transformado a sua vida, tem transformado a minha vida. A Bíblia declara algo muito especial e eu compartilho isso com você em Provérbios capítulo 11, no verso 24, que aquele que dá liberalmente se lhe acrescenta mais e mais. E são palavras de Deus para você. Aquele que tem uma alma generosa, a Bíblia também declara que prosperará. E é óbvio que você tem feito isso, não só orado por esse ministério, ou contribuído por esse ministério de coração, na inspiração de Deus, de maneira voluntária. E é esse coração que agrada a Deus. Portanto, eu quero declarar que você é uma pessoa abençoada no nome de Jesus.